Senhores, boa noite. Os que não me conhecem, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA. É um prazer para a gente recebê-los essa noite. Uma palestra um pouco diferente, falando de compras. Então, poucos de vocês me conhecem mesmo, que o tema é inédito aqui. Então, hoje a gente vai visitar o tema, o novo papel de compras em um ambiente de economia circular. Essa palestra está sendo gravada. Se vocês depois quiserem reviver e revisitar os temas, vocês podem acessar em mais ou menos 2 semanas lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Peço 2 minutos da sua atenção para exibir o nosso vídeo institucional que conta os nossos quase 40 anos de história. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos céus pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, pesquisa e consultoria. Consultoria é uma das matérias do nosso blog. A gente mantém um blog lá no nosso site, mais de 200 textos escritos pelos nossos professores e consultores, leitura relevante, mais de 14.000 acessos mensais. Então, ele realmente tem crescido mês a mês exponencialmente, dividido em categorias. Há 2 semanas saiu um post bem bacana sobre como a gente pode atualizar o nosso currículo, porque procurar emprego é full-time job, então a gente tem que se manter atualizado. Vale a pena vocês conferirem, foi bem bacana. E eu deixo vocês agora com o professor doutor Fábio Cerquinho, que é o coordenador dos cursos das áreas de compras e suprimentos, que apresenta para a gente o palestrante da noite. Um bom evento a todos. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Quem depois vai nos acompanhar também na gravação. Será um prazer que vocês conheçam esse tema, que é bastante relevante, atual e tendência futura, né? A gente vai estar vendo muitas coisas acontecendo. Só 2 palavrinhas. Eu estou há 4 anos na FIA, sou engenheiro, e tive a oportunidade, de a convite do professor Nuno, que já desenvolvia logística 10 anos antes da minha entrada, de abrir uma nova possibilidade, um novo grupo,
que está se consolidando. Eu vejo aqui entre vocês alguns dos nossos alunos, ali também. Ok, é sempre bom estar de novo com vocês, e quem não nos conhece, depois também pode acessar a página da FIA, já tem 4 cursos habituais que a gente coloca o nome de compras, embora é suprimentos, é procurement, esses 3 termos assim são usados de forma recorrente, e convido vocês a depois poderem verificar, e no final, também, se tiverem interesse, a gente está à disposição, tá bom, para conversar a respeito disso. Eu vou passar, então, a palavra para o meu xará, colega, também, quase doutor, ele vai contar um pouquinho a trajetória dele, como gestor executivo e também como pessoa que nunca parou de estudar, que tem muito mérito, porque não é fácil fazer as 2 coisas, tá? Mas acho que é um exemplo. Obrigado, Fábio. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vou contar rapidamente a minha história, porque ninguém veio aqui para escutar a minha história, e sim para escutar sobre economia circular. Mas acho que é para entender um pouco o contexto, né? Eu sou engenheiro elétrico de formação, fiz Unicamp, odiei o curso, mas eu gostava da cidade, gostava dos amigos, acabei terminando, né? Tempo depois, eu comecei a me envolver com engenharia de produção. Fui fazer uma pós-graduação em administração industrial na Vanzolini, aqui na Poli, e adorei, me achei, né? Falei, não sou engenheiro elétrico, sou engenheiro de produção. Bom, até aí tudo bem, fiz um MBA executivo, e resolvi, quando eu comecei a trabalhar em compras, em 2003, que eu queria entender um pouco mais sobre esse mundo de compras, né? E procurando, não tinha nada muito desenvolvido no Brasil naquela época. Quando eu fiz pós-graduação, o máximo que eu aprendi foi como calcular a curva ABC de estoque, né? Gestão de materiais, era assim que era feito. E eu acabei fazendo pós-graduação, mestrado, na verdade, na Poli, em produção, em compras. Então, o conteúdo, né, da dissertação foi sobre segmentação de fornecedores globais. Aí emendei um doutorado, não consegui continuar, eu acabei sendo expatriado pela companhia que eu trabalhava, e voltei 5 anos atrás para o Brasil, e resolvi, há uns 2, 3 anos atrás, voltar a fazer doutorado de novo, né? E aí comecei a olhar os temas, porque o tema que eu queria, né, que eu ia fazer há 10 anos atrás, já não era um tema tão moderno, né? Aí tive a sorte de ter um orientador que me introduziu esse tema de economia circular, que é um tema assim apaixonante, né? Então eu acabei entrando nesse mundo da economia circular, que eu conhecia muito pouco, na verdade, pela porta acadêmica, né? E hoje, dentro da organização que eu trabalho na Unilever, a gente tem um grupo lá lidando com esses temas de economia circular. E eu tenho esse duplo viés, né? Eu tenho uma carreira como executivo, eu sou o diretor de supply chain da Unilever, faz 23 anos, aliás, completa esse mês que eu trabalho lá. E também sou professor convidado aqui na FIA, junto com o Fábio, mas também dou aula de estratégia de suprimentos, estratégia supply chain, em alguns MBAs aqui na FIA, e também dou aula na Fundação Dom Cabral. Então eu tento levar as 2 coisas, né? Nem sempre é muito tranquilo, mas, enfim, é gostoso porque a gente está sempre se reinventando, né? Então isso é muito legal. Então, vamos direto ao nosso tema, que eu tenho certeza que vai ser bem mais interessante. De onde vem essa história da economia circular, né? A gente fala que a economia hoje, ela ainda é o que a gente chama de economia linear, né? Onde a gente basicamente extrai recursos naturais, transforma esses recursos naturais em algum bem, e depois que a gente usa, a gente joga fora, né? Esse é o fluxo que funcionou bem durante muito tempo, mas é um fluxo que hoje em dia, né, com todo o contexto de negócios, ele já não está funcionando muito bem mais, né? A gente já sabe que os recursos naturais são finitos, a gente tem um tema relacionado às fontes de energia, que vêm de recursos não renováveis. Então, esse modelo que a gente chama de modelo linear, ele se esgota, né? Ele está esgotado.
Quando a gente traz esse pensamento do modelo de negócios para a nossa cadeia de suprimentos, né, a gente também tem um desenho tradicional de cadeia de suprimentos, que é um desenho linear, né? A gente planeja, a gente compra, a gente produz e a gente entrega. Isso é baseado, na grande maioria das organizações, nesse modelinho aqui, que é o modelo do SCORE, né, do Supply Chain Operations Reference, que é o modelo mais tradicional do mercado, onde a gente tem as áreas dentro da organização, né? Então tem compras, manufatura, distribuição e uma área de planejamento lidando com todas as interfaces da cadeia. É assim que a gente trabalha nas organizações. Então a gente tem um modelo econômico linear e tem uma cadeia de suprimentos desenhada para atender essa linearidade. Há uns 4 anos, né, a Fundação Ellen MacArthur soltou um artigo mostrando, de forma muito interessante, dentro da tabela periódica, quais são os limites de consumo de grande parte dos elementos que a gente usa no dia a dia para fazer todas as coisas, né, das fontes conhecidas, né? Então, muitas das fontes vão se esgotar entre 5 e 50 anos, né? Magnésio, ouro, zinco, cádmio. E aí, né? O que a gente faz? E esse é um dos drivers, né, um dos impulsionadores dessa conversa, né? Um dos grandes impulsionadores da economia circular é que as fontes de suprimentos se esgotarão. Então, quando a gente olha da perspectiva do comprador, né, perspectiva de compras, como é que a gente vai garantir um aspecto básico, que é o abastecimento daquilo que a gente está comprando para a organização que a gente trabalha? Então, essa é uma das questões mais importantes, porque a escassez vai trazer aumento de preço, né? A não ser que a gente descubra um asteroide, né, que tenha ouro, as fontes conhecidas se esgotarão, né? Enfim, entre 5 e 50 anos para muitos desses materiais aí. Dá um parênteses nisso, né? Ao mesmo tempo, o que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? A gente está entrando na 4ª revolução industrial, né? Seguramente vocês já escutaram isso várias vezes, né? A gente teve a primeira revolução industrial em torno aí de 1750 a 1800, quando a gente começa, né, a usar fontes de energia através do uso da água e do vapor. Surgem as primeiras indústrias, grandes tecelagens lá na Inglaterra. Aí, começo do século 20, né, 1900, surge a mecanização com a indústria automobilística e uma nova forma de energia impulsiona isso, que é a eletricidade, né? E o uso também do petróleo. A gente passa do vapor e da água para o uso do petróleo e eletricidade. Em 1970, 1960, surge uma terceira onda, né, que é a onda que vem com o advento da indústria eletrônica, surgimento do computador, né, o homem chega à Lua, automação industrial. E a gente viveu essa onda até poucos anos atrás, quando, dizem os entendidos, surge a 4ª revolução industrial, que é, na verdade, uma junção de sistemas físicos, biológicos e digitais. É aí que a gente está hoje, né? O que isso tem a ver com a economia circular? Tem muito a ver, né? Porque a economia circular, a gente já vai ver no minuto, ela é totalmente dependente ou impulsionada por muitas dessas novas tecnologias. E a gente já vai entender como é que isso conversa. Então, a gente tem novas tecnologias digitais, né? Internet das coisas, Big Data, blockchain, propiciando maior rastreabilidade, a etiqueta inteligente, toda a questão das tecnologias de transformação física, como impressão 3D, robótica, como é que eu faço o uso de nanotecnologia, e tecnologias aí, biológicas, né? Bioenergia cada vez melhor, hidroponia, ou seja, plantação sem uso da terra, catalisadores biológicos que ajudam, né, no uso de energia alternativa vinda de fontes anaeróbicas.
E tudo isso junto ajuda a uma questão muito grande na economia circular, que é como é que eu posso fazer a rastreabilidade do meu produto, né? A gente já vai ver que um dos grandes paradigmas, né, que a economia circular tenta quebrar é a mudança de um conceito básico do capitalismo, que é: eu não preciso ter a posse do bem, eu quero ter o uso do bem. Agora, se eu tenho o uso, é uma outra lógica, porque a empresa que vai ser a dona daquilo que eu uso não quer que quebre tão fácil, quer saber como é que você está tratando aquele bem, que ainda é da empresa manufatureira, né, ou da empresa de serviço. Então, é uma lógica totalmente diferente. E isso, para quem trabalha em compras, tem um impacto muito grande, né? Como é que vai ser a gestão disso, né? Como é que você vai fazer depois o controle? Como é que você vai apurar os custos? Como é que você monitora a vida útil? Então, tem uma série de questões que a gente já vai ver ao longo aí da nossa conversa. Eu gosto muito de usar o quiz, né? Nós vamos fazer 3 sessõezinhas aqui. Já vou explicar para vocês como é que a gente faz. Como vocês são seguramente antenados aí... Por que saiu? Antenados na tecnologia. Vou entrar de novo. Eu quero saber o seguinte de vocês. Eu não quero criar. Quero saber o seguinte: como você definiria seu modelo de negócio atual nas empresas que vocês trabalham, né? Vocês vão entrar via smartphone nesse www.mente.com, vai aparecer um códigozinho, você digita lá 92, 97, 49 e vota, né? Vocês estão mais para a economia linear ou já pensando em movimentos de circularidade, né, economias mais fechadas com a economia circular? Em 1 minuto a gente vota. Conseguiram entrar? Isso. 1 para economia circular, 5 para 1 para linear, 5 para economia circular. (2.4) por enquanto. Ou seja, né, estamos ainda num modelo de negócio, né, como comunidade aqui, mais focado na economia tradicional, na economia linear. Mas tem gente que já está lá na frente, né? Dá para ver pelo gráfico, aqui está fraco aqui. Eu consigo enxergar aqui embaixo, porque ele mostra a curva normal. Joia. Eu vou deixar aberto, vocês podem continuar votando. Então vamos lá, quais são os princípios da economia circular, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios, depois a gente entra na parte supply chain e compras, né? O primeiro princípio da economia circular é o princípio da restauração e regeneração dos recursos naturais. Então isso é importante, né? Qualquer desenho de produto, né, deve nascer com essa concepção de que eu deveria tentar regenerar o ambiente em que eu estou inserido, né? E essa é uma mudança bastante grande, porque a gente deveria pensar nisso quando desenha o produto. Como é que vai ser a vida útil, o ciclo de vida? Esse produto vai ser reusado, esse produto vai ser remanufaturado, ele vai ser reciclado? A gente já vai ver, tem componente
biológica, ou seja, vinda de fontes não renováveis, ou só tem componentes vindo de fontes não renováveis, que a gente chama isso de ciclo técnico. Como é que é, né? Então, esse é o primeiro grande ponto, né? O ponto da regeneração e da restauração. O segundo ponto é o ponto que a gente chama de otimização do rendimento daquele bem, né? Ou daquele item que eu estou manufaturando. Então, tem um conceito importante na economia circular, que é o da utilidade, né? Eu deveria tentar estender a vida útil daquele componente ou daquele produto o máximo possível, para que ele, uma vez que ele esteja, né, já extraído ou de uma fonte não renovável, né, uma extração mineral, por exemplo, ou mesmo de uma fonte renovável, né, como uma plantação, que ele durasse o maior tempo possível, evitando, né, novos entrantes nesse ecossistema. Então, esse é o segundo princípio importante. E o terceiro princípio é o princípio de tratar as coisas olhando do ponto de vista sistêmico. Nada em economia circular é linear. Nada. E essa é uma grande mudança. Então, tem uma gestão, né, e para nós isso, em compras, é fundamental, que é a gestão do ecossistema. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? A gente sempre pensa na cadeia de suprimentos, né? Supply chain, né? Tenho o fornecedor, tenho lá a minha fábrica, a minha manufatura, eu tenho meu cliente e acabou, né? Em economia circular não é assim, né? Existe todo um ecossistema com novos parceiros, né? Governos, ONGs. Se você está trabalhando com plástico reciclável, você tem que trabalhar com as cooperativas, inclusive, às vezes, com os catadores. Como é que você gerencia todo esse ecossistema, né? Então, você tem que olhar sempre o impacto que você gera em todos aí os stakeholders, né, como a gente fala, que fazem aí esse sistema existir, né? Então, são 3 questões importantes que a gente tem que lembrar sempre. É a regeneração. A economia circular, ela é restaurativa, né? Restaurativa por definição. Eu preciso circular os produtos, né, aumentando o ciclo de vida, e eu tenho que ter um impacto positivo, evitando o que a gente chama de externalidade negativa, né? Então, é impensável no modelo de economia circular eu ter uma garrafa plástica sendo jogada no mar, né, por exemplo. Eu não consigo imaginar, neste ambiente de economia circular, isso acontecendo, né? A gente não pode desenhar para que isso aconteça. Então, como é que funciona, né? Esse é o gráfico da borboleta, um gráfico famoso, né? Desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur. Aliás, para quem se interessa pelo assunto, né, a Fundação Ellen MacArthur é um dos grandes incentivadores da economia circular. Recomendo, tem muito material legal lá, eles estão aqui no Brasil, inclusive. E eles foram aí os responsáveis, na verdade, para essa disseminação do conceito, saindo da academia e indo efetivamente para as empresas. Porque esse conceito da economia circular ele não é muito novo, né? Ele tem aí várias escolas de pensamento que suportam esse modelo, né, mas pensamentos acadêmicos. E o que eles fizeram de diferente foi colocar isso no contexto das organizações, mostrando que isso, inclusive, dá lucro, né? Então, muitas organizações se interessaram, organizações grandes, nessa jornada, né? E agora isso virou realmente um tema que todo mundo trabalha para, né? É um tema de discussão e de novos modelos de negócio, aproveitando essas oportunidades. Então, qual é a lógica, né, da economia circular? São 2 grandes ciclos, né? O ciclo teórico e o ciclo técnico e ciclo biológico. Então, o que eles pensam, né, na economia circular? Olha, se eu tirar, né, lá da minha fonte de material finito, né, não renovável, usar como usuário e descartar, eu tenho simplesmente um modelo de economia linear já, né, definido anteriormente com vocês. Bom, então eu preciso estender a vida útil. Então, existe o que a gente chama de circuitos internos, círculos internos. Ou em inglês, inner cycles, né, que eles chamam. O primeiro é o reuso, né? Então, beleza, pode ser que aquele celular não sirva para você mais, mas
Não serve para alguma outra pessoa? Né? Então, em vez de você jogar fora, você, né, manda para uma pequena manutenção, faz uma atualização e vai para um segundo mercado, que pode usar tranquilamente aquele produto. Então, você estimula o reuso. Quem é mais antigo sabe que quando a gente tinha um problema na televisão, né, a gente mandava arrumar a televisão. Né? Hoje em dia a gente não manda mais, né, porque não compensa. Mas eu lembro quando na minha época de criança, que meu pai tinha televisão de válvula, né, e a gente levava toda hora a televisão lá no concerto. É um pouco esse princípio, está voltando, o princípio da manutenção e reuso. Né? Um outro princípio importante é o princípio que eu chamo aqui de renovação, ou remanufatura. Quando você tem um desenho de produto feito para a economia circular, você desenha esse produto para que ele seja facilmente desmontável, né, que você possa trocar os componentes de forma fácil, de tal maneira que quando você encerra esses ciclos e não tem mais o que fazer com aquele produto, você recebe esse produto e você troca os componentes. Né? Esses componentes podem ir para outros produtos ou para outras indústrias, não necessariamente os produtos da sua própria, né, organização. Então, você remanufatura. Né? Isso está virando um tema bastante comum. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra do presidente da Renault, e eles criaram 2 empresas para fazer esse tipo de situação. Uma é para fazer remanufatura de bateria, e a outra para fazer reciclagem de sucata, voltando para os produtos que eles consomem, né, fazendo carros. 2 indústrias lá na França, né, na Renault da França. E a última perninha aqui é a perninha que a gente acha que faz bem, né, que é da reciclagem. Então, na verdade, a reciclagem deveria ser a nossa última, né, forma de contenção daquela externalidade que é voltar para o meio ambiente. Porque isso consome energia, você perde qualidade daquele produto que você está reciclando. Né? Então, a primeira coisa é manutenção, reuso, remanufatura e aí reciclagem. Então, esse é o ciclo técnico que a gente constrói para elementos que vêm de fontes aí não renováveis. Né? Toda aquela tabela periódica lá que a gente viu. Tem um outro lado que é o ciclo biológico, né? Que são fontes renováveis. Aqui, para explicar, vou dar um exemplo para vocês. Né? Imagina que você tem uma calça jeans. Então, você usou sua calça jeans. Depois de um tempo, né, essa calça jeans normalmente vira, né, pano de chão na casa da gente. Né? Não, né? É um material muito nobre. Para fazer uma calça jeans, se consumiu muita energia, muita água, né, se poluiu muito o meio ambiente. Então, você pode ter um parceiro, né, que recebe essa calça jeans e ela vai virar estofado. Né, vai virar um sofá, enchimento do sofá. Depois de um certo tempo, você pega esse sofá e tem um outro parceiro, construção civil, que vai fazer o isolamento térmico de drywall, por exemplo. Né? E aí, depois de muito tempo, isso volta para a natureza fazendo compostagem, digestão anaeróbica, porque a gente só está colocando, né, material orgânico nessa história. Então, é uma outra forma, a gente chama isso de cascata, né, aproveitamento em cascata, quando você usa outros modelos de negócio, outras indústrias, para ter a solução circular para o seu problema. Agora, imagina que você é o comprador, né, de uma dessas indústrias aí de cascata. Como é que você faz? Né? Você está comprando jeans, mas você tem que pensar que esse jeans depois vai virar estofamento? Né? Provavelmente sim, né? Essa é a tese que eu defendo, né? Porque você tem que olhar o ecossistema como um todo. Então, não basta comprar o jeans, né, com a estratégia de compras que a gente aprende, né, fazendo a matriz do Crowley, estratégia, escala, né, não crítico e gargalo. Tem que ir muito além disso. Né? A gente tem que olhar os outros elementos de vida estendida daquele produto que a gente está comprando. Um caso muito típico, né, e é interessante porque tem essa mentalidade da mudança de produto para serviço, né, é da HP. Então, você tem um modelo de negócio desenvolvido pela HP, onde você não precisa mais comprar impressora. Né? Você faz um aluguel,
da impressora. Eles fazem, né, toda a atualização, manutenção. Depois de um tempo, você devolve para a HP. A HP é a dona da impressora, né? Então ela tem o controle, tem a posse. Ela desenvolveu essas cadeias adjacentes. Eles vão fazer o recondicionamento da impressora, a restauração, revendem, né, para outro mercado. Você, lá como usuário, alugou uma nova impressora, está feliz, né? Está com a impressora da moda. Alguém está recebendo uma impressora com nova garantia, com a atualização necessária. E depois de um tempo também essa impressora sofre, né, com o desgaste pelo tempo e vai ser reutilizada, suas partes serão reutilizadas na geração de novos produtos, né? Ou novas impressoras ou algum outro produto em parceria, e o que sobrou vai para a reciclagem. Então, essa é uma mudança interessante, porque isso vem também com parte daquela tecnologia digital que a gente viu lá da 4.0, né? Se eu não tenho sensores remotos que me possibilitem saber onde está a impressora, como é que está a qualidade da tinta, né, a gente não consegue fazer esse monitoramento. Então, por isso que a 4.0 conversa tanto com essa questão da economia circular. Outro caso interessante que eu trouxe, esse é um caso caseiro, né, é um caso lá da minha empresa, da Unilever, é sobre produto de uso único, né? Olha só que legal, porque isso pode ser aplicado para qualquer organização que tenha produto que a gente consome uma vez só. Então, ciclo técnico, né? Eu tenho embalagens e tenho embalagens plásticas e material alumínio que vem aqui de fontes não renováveis. Então, a gente tem duas situações aqui, né? Uma de uso único e uma de uso contínuo, né? Então, olha só, a Seventh Generation é uma empresa que a Unilever tem nos Estados Unidos, e vai lançar aqui agora os produtos, acho que já está até no supermercado, chama 7ª Geração, a gente só traduziu o nome, que são produtos veganos, né? Então, a formulação é vegana, então é um detergente de roupa que a fórmula é totalmente vegana, base vegetal. E a embalagem tem que conversar de alguma forma, né, com esses princípios de economia circular, né? Então, qual foi a sacada que eles fizeram? Bom, primeiro, eles têm um compromisso, né, de que não existe nas embalagens da 7th Generation nenhuma resina virgem de fonte não renovável. Então, tem 0 resina nova entrando, de fonte do petróleo, vinda de petróleo. Então, eles têm duas alternativas, né? Bom, eu vou usar resina reciclada, né? Então, resina que já foi usada em algum produto. Só que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a fonte de abastecimento de resina pós-consumo, né, resina reciclada, também é complicada, né? Aqui é super complicado. Não sei se algum de vocês trabalha com PCR, mas é difícil você conseguir a qualidade, o volume, com a mesma estabilidade que a gente tem com resina virgem, né? Então, para compensar os momentos que eles não têm resina reciclada, né, disponível, e não ferir o princípio, né, da marca, que é 0 resina virgem proveniente do petróleo, eles usam resina vegetal para fazer aí a composição do que falta, né? Então, eles têm 70-30, 80-20, 90-10. 3 ranges aí de fórmula, onde eles misturam 70% reciclada, 30% de cana-de-açúcar, né? 80%, 20% ou 90-10. Dessa forma, eles conseguem, apesar de ser ainda uma embalagem de uso único, né, eles conseguem manter todo esse pensamento circular, né? Agora, isso é ideal? Provavelmente não, né? Porque a gente quer estender a vida útil. Aí vem um outro projeto muito legal, que não é só da Unilever, a Unilever, a P&G, Nestlé, General Mills e acho que a Colgate, que eles estão fazendo um piloto em algumas cidades dos Estados Unidos e em Paris, que é o uso de embalagem retornável, né? Então, é diferente do refil tradicional que a gente conhece. Então, você tem uma embalagem aí super bonitinha, né, de alumínio,
transada, tal, embalagem, que vai durar 100 vezes. E a gente tem uma parceria com uma empresa que chama TerraCycle, que faz o recolhimento e a entrega para você desta embalagem, né? Você faz lá uma assinatura. Então, você pode, né, ter shampoo, sorvete, detergente líquido, detergente em pó, das marcas que você está acostumado a ter, né? Você faz essa assinatura e essas embalagens deveriam, né, durar 100 vezes. Então, cada vez que você acabou o consumo, você recebe uma embalagem nova. Essa embalagem volta para a TerraCycle, que faz a limpeza e manda para a manufatureira fazer o enchimento novamente e, né, acertar o estoque. Então, é outra maneira de você trabalhar com essas questões aqui, né? Então, você sai do uso único e vai para o modelo onde você usa mais vezes. Agora, imagina que você é comprador, né? Comprar isso é diferente de estabelecer uma cadeia de suprimentos para isso, né? Então, esses são aí as nuances dessa nova forma de pensar nesse novo modelo econômico, né? Aqui é o exemplo do jeans que eu já falei, né? Aqui virou um sofá, na verdade. Mas pode virar o recheio do sofá. Bom, então vamos avançando. São 5 aí os grandes modelos de negócio, né, dentro da economia circular e que nos afetam como organização de compras, né? Um deles é, obviamente, o fornecimento circular, né, que tem a ver com como é que você desenha o produto. Depois você tem um outro momento aqui, que é a recuperação do recurso, principalmente através de reciclagem, como a gente já falou, mas também pode ser através de parcerias, né? Você pode ter uma matéria-prima que para você ela é resíduo, mas ela é insumo para uma outra indústria, né? Então, um conceito importantíssimo em economia circular que é assim, waste igual a food, né? Ou seja, o desperdício, o resíduo é igual a alimento para alguma outra indústria. E como é que a gente acha esses parceiros, né? Isso é super importante, porque, de novo, né, esquece esse modelo linear que a gente tem, né? Pensa no ecossistema. São novos elementos que a gente, dentro da organização de compras, vai plugando no que a gente já está acostumado a fazer. Então, não necessariamente aquele material que você está, né, mandando para reciclagem, ou está mandando para um aterro sanitário, ou está mandando para uma incineração, ele não poderia ser um elemento, né, de insumo para alguma outra indústria. Claro que dá trabalho procurar, né, mas faz parte do jogo. Eu posso trabalhar através da revenda, né, ou do reparo, é um outro modelo de negócio, né? Eu posso ter uma lojinha, né, que faz recuperação. Eu posso estar compartilhando, né, produto, serviço, né? Tem modelos de negócio como Uber, Airbnb, né, que estão aí nesse contexto. E aqui, produto como serviço, é um pouco o exemplo da HP que eu coloquei para vocês. Bom, claro que o comprador não desenha, né? Mas é importante o comprador entender que existem estratégias de desenho circular que afetam a sua estratégia de compras lá na frente, né? Então, uma delas, obviamente, é produto para serviço, né? A gente já falou um pouquinho, mas tem um caso clássico que é a Philips, né? A Philips não quer mais vender lâmpada, né? Tem alguém na Philips aqui? Então, a Philips não quer mais vender lâmpada, ela quer te vender o serviço de iluminação. Então, você não compra mais lâmpada, você compra quantos lumens você quer. A Philips faz a manutenção, faz a troca das lâmpadas, faz a destinação da lâmpada, que não vai para o lixo, né? Vai para a lojinha da Philips, onde ela vai fazer o uso daqueles componentes em outras lâmpadas, por isso que a posse para o produtor é importante, né? E aí ela vai fechando o circuito. Etiqueta inteligente, fundamental para saber onde seu produto está, né? E hábitos de consumo. Extensão da vida útil, ou seja, eu não quero que o meu produto, né, quebre mais. Eu quero que ele dure mais. Então, esse é um modelo de negócios também interessante, né? A Caterpillar tem feito muito isso, né? Ela faz a manutenção para você, ela não quer ter gasto de manutenção.
Então, ela capricha na qualidade do produto que ela está fazendo, exatamente para que, quando você olha todos os custos envolvidos na cadeia, né, TCO, custo total de posse, você tenha uma equação que traga valor para a organização. Seleção adequada de materiais, fundamental, né? Se o pessoal de desenvolvimento imagina um produto que tem uma resina que não é reciclada, ou que não existe uma cadeia de suprimentos interessante para essa reciclagem, você, como comprador, pode ter um problema depois, se a organização resolve usar resina reciclada nesse caso, né? Outra coisa importante é como é que você consegue, né, esse, para nós, como bens de consumo, é super importante, fazer o consumidor te devolver o produto. Né? Como é que você faz o círculo reverso? Logística reversa é um tema importante nas organizações e sempre custa muito dinheiro, né? Porque você não tem volume na logística reversa, é muito mais ocasional, né? Mas como é que você estabelece estratégias para fazer esse circuito da volta, né? E, finalmente, para quem pode, né, modularidade. Como é que você garante que aquela placa, aqueles componentes possam ser intercambiáveis, tenham um grau de padronização, que na sua próxima impressora você tenha a mesma facilidade de, né, encaixe do componente. Então, são estratégias aí de desenho circular que são fundamentais para você conseguir colocar em prática a sua estratégia de compras. E outro tema interessante é o seguinte: a gente fala muito da economia circular e a gente, na economia linear, tem um foco muito grande na nossa própria operação, né? Mas olha que interessante essa pesquisa da McKinsey, né, de 2015. O impacto da operação, o impacto direto da operação, né, é muito pequeno na cadeia total. Então, a gente está falando aqui, né, que para alimentos e bebidas, né, o impacto direto é em torno aí de sei lá, 8%, né? E o impacto da cadeia é todo o restante. Então a gente tem que realmente, só, né, comprova um pouco a tese que eu estou falando para vocês, de que a gente tem que olhar o ecossistema. Não adianta só eu fixar o meu trabalho no meu quintal. Não vai ser suficiente. O que você vai conseguir ganhar só focando na sua operação vai ser muito pouco no total da cadeia de suprimentos, né? Bom, estou falando bastante de cadeia de suprimentos e tem aí 3 grandes tipos de cadeia de suprimentos que a gente vê na literatura, né? Então, tem um estudo aqui feito por esses 3 autores. Então, temos lá, a gente tem a cadeia de suprimentos tradicional, é a nossa cadeia linear, né? Onde os recursos e os materiais são, a gente imagina que eles são ilimitados, né? Não vai acabar nunca nada, né? Tudo que eu consumo posso jogar para aterro. Aí tem uma outra cadeia, que essa é uma cadeia que a gente tem visto mais, né, frequente, onde eu entendo, né, que existe um certo grau de limitação. Então, eu posso fazer algum nível de reparo e a gente estabelece programas de reciclagem. Esse é bastante comum aí no mundo de hoje, né? Aí, a gente tem um tema interessante que, na cadeia tradicional, né, eu não me preocupo se eu estou jogando para aterro, se eu não estou jogando para aterro, né? Natureza cuida. Quando eu tenho uma cadeia sustentável, né, o uso do aterro já é limitado. Então, eu já tenho uma consciência, né, que essa externalidade não é boa, seja para a sociedade, seja para o meu negócio. Quando eu vou para o modelo efetivamente de economia circular, aí eu entendo que os recursos efetivamente são limitados, né? E eu vou trabalhar em todos aqueles círculos que eu coloquei para vocês, e a meta é 0 aterro. Eu não devo mandar nada para o aterro, porque eu quero ter externalidade negativa 0, que é um dos princípios lá, dos 3 princípios que eu coloquei para vocês, né? Pergunta para vocês. Qual dessas 3 tipologias mais caracteriza a cadeia de suprimentos da organização que vocês estão inseridos? É linear, ou seja, né, vai direto para aterro sem pensar que os recursos são limitados, ou pensando que os recursos são ilimitados. Tem um grau de sustentabilidade, ou seja, eu tenho noção de que há recursos limitantes
e me preocupo um pouco com essa questão do aterro, ou ela é efetivamente circular, onde eu não mando efetivamente nada para fora, né? Por enquanto, linear ganhando. Ó, até que tem bastante sustentável. Legal. Patou, só porque eu falei. Opa, um circular, que bom. Depois quero saber quem foi. Foi sem querer, né? E não dá para voltar, não tem jeito. Muito bem, tem um equilíbrio aí entre sustentável e circular. Joia. Muito bom. Então aqui, quando a gente olha efetivamente o que é um supply chain circular, né, é um supply chain onde a gente não tem resíduo mais, né? Todos esses subprodutos aqui que eu tenho na minha manufatura, eu estou mandando para algum outro parceiro, né? Waste igual a food. Transforma aí resíduos e bens retornados em produtos vendáveis, né? Trazendo lucratividade para a organização. O consumidor final devolve o produto, né? A questão de retornos ou avarias do ponto de venda também retorna para a organização. Então, a gente acaba tendo, né, uma cadeia de suprimentos totalmente fechada, por isso que chama circular, né? Agora, vamos olhar agora o zoom em compras, né? Como é que a gente está acostumado a trabalhar em compras, né? O nosso mundo de compras normalmente é esse. A gente tem uma visão aí que a gente chama de visão convencional, né? Eu tenho lá meu fornecedor e eu sou lá o comprador. Então, eu olho aqui esse ambiente, né? Se você estiver num patamar mais avançado, talvez você olhe o fornecedor do seu fornecedor, dependendo daquilo que você compra, né? Vai olhar um pouco a gestão de feedstock. Mas essa é a visão aí tradicional, né? A gente já sabe que isso aqui é insuficiente. Na verdade, eu tenho esse conceito de cadeia de suprimentos, ele nasceu errado, né? Porque não é uma cadeia, né? Sempre é uma rede, onde eu tenho uma empresa central, mas eu tenho fornecedores dos fornecedores. Alguns fornecedores também são concorrentes, mandam para os meus concorrentes, meus clientes compram de mais de uma empresa. Então, essa é uma gestão onde, ok, tem uma empresa líder normalmente, mas a gente tem um emaranhado aí de outros parceiros, né? A gente até aqui sabe operar, né? O que a gente não sabe operar muito é aqui, né? Nessa questão do ecossistema, porque é diferente mesmo, né? Imagina que você tem aqui um embaralhado de parceiros, gente que você não conhece, que você nunca trabalhou. No caso específico, né, da gestão de plástico, por exemplo, tem um tema de economia informal bastante grande, né? Como é que essa organização, né, que é uma organização que só trabalha com, né, nota fiscal, né, vai comprar do catador, né? Essas são questões interessantes, né? Nem tudo é branco e preto, né? Mas como é que você faz isso, né? Porque quando você é comprador e você tem noção dessa cadeia, você faz um tipo de estratégia de fornecimento. Quando você tem que saber como é que o seu produto vai se comportar ciclos para frente, né? É outra dinâmica, né? Então esse é um pouco o grande desafio que o comprador tem, né? Então, nesse exercício, né, de circularidade, compras circulares precisam de clientes circulares. Então, esse é um tema super interessante, porque você é comprador, mas é vendedor também. Você tem que achar alguém que vai comprar o seu resíduo, que vai ser seu parceiro na próxima etapa, né? Você tem que ter uma parceria muito grande com o desenvolvimento de produto. Por quê? Mas por que isso, né? Porque não vai ter produto, né? Como é que você vai garantir a sustentabilidade a longo prazo do seu negócio, das matérias-primas que você compra, né, se você não garantir que esse círculo fecha?
Esse é um dos grandes desafios, né? Não vai ter disponibilidade de produto, né, de muitas daquelas matérias-primas em 5 anos. E aí, como é que você faz? Então, é uma mudança de mindset, é uma mudança de cultura muito grande, né? Então, quando você pensa, né, no procurement circular ou na compra circular, a gente tem essa questão, entender muito bem, né, como é que vai ser o reparo, como é que vai ser o uso, como é que eu trago novamente esse produto, esse componente, ou essa matéria-prima, né, para o mercado, como é que eu reciclo, e tudo começa sempre na disposição, né? No design. Então, é uma mudança muito grande. Então, são novos requerimentos, né? Então, o comprador circular tem que estar muito focado, né, no que acontece na etapa de desenho. Já falei isso várias vezes, mas, né, vitrola quebrada. Porque é importante. Se nascer errado o desenho, sua estratégia vai ser falha, né? Então, tem um tema muito importante de como você engaja com novos fornecedores, gente que você não está acostumado a trabalhar, startups, né, empresas muito menores que a sua. As estratégias serão diferentes, né? Não vai dar para fazer saving com todos os fornecedores, né? Vai ter fornecedor que você não vai fazer uma boa negociação. Mas ele precisa estar lá, porque senão você não tem esse elo, né? Você vai, então, colaborar com fornecedores não tradicionais, né? Empresas, muitas vezes, que vão estar fazendo uma solução específica para você. Tem que super envolver R&D na questão do desenho de produto. O marqueteiro vai ter que te ajudar nessa questão da venda, né? Como é que a gente trabalha junto nisso? E um ponto super importante, né? Custo, obviamente, é importante. Saving sempre vai ser importante, né? Mas não pode ser a única medição da organização de compras. Se você só continuar se medindo em relação a savings, né, a gente vai ter, seguramente, problemas organizacionais aí para entregar a circularidade. E aqui meu último pensamento para vocês. Existe um estudo muito interessante de um professor holandês chamado Van Ville, que é sobre modelos de maturidade em compras, né? Então, o Van Ville ele vem no modelo de 6 camadas, onde a organização de compras avança em profissionalismo, passando de uma organização super transacional, que compra conforme pedido, para uma organização onde o nível de integração ao longo da jornada vai aumentando, integração interna e externa, né? E o que eu deixo de reflexão para vocês, e eu acredito nisso, e é o que eu estou, né, estudando na minha tese, é que não basta a gente trabalhar focado só na nossa própria rede de suprimentos, né? A gente tem que ter esse olhar de geração de valor para a sociedade. E aí entra esse elemento todo de gestão do ecossistema. E a gente vai ter que fazer isso diferente. É um olhar muito mais entre companhias, entre parceiros, né? E é isso que eu tenho aí desenvolvido no meu trabalho de doutorado, né? Quais são esses novos passos dentro de um modelo, né, de integração do ecossistema. Para fechar, uma última reflexão é a seguinte. O mundo está mudando, né? A gente já sabe, a gente está inserido nesse contexto. Então, assim, tem grandes temas de integração, de inovação e tecnologia, né? Indústria 4.0, todo dia tem uma coisa diferente. As regulações estão mudando, né? Isso nos afeta. Existe um movimento de globalização que é estabelecido, né? É claro que tem aí, né, bolsões, né, de nacionalismo, mas o mundo é um mundo globalizado. Existe uma grande quantidade de dinheiro disponível no mundo, né? Os recursos naturais são finitos, né? E existe uma pressão para a sustentabilidade real, né? A gente está vendo isso acontecer. As habilidades necessárias para o futuro do trabalho são diferentes, não são as mesmas, né, num ambiente tão diferente como esse. E, aliás, não vai ter trabalho para todo mundo, né? Então, toda a questão dos Robotic Process Automation, inteligência artificial, muitas funções, né, rotineiras sumirão brevemente, né?
E um tema importante, o consumidor tem novas expectativas, né? Vocês são consumidores, né? O que vocês gostavam de comprar 5 anos atrás é diferente hoje. Essa aqui é a fábrica da Ford em 1902. Essa aqui é a fábrica da Tesla, né? Essa fábrica foi construída para ter 0 pessoas. Não tem 0 porque o Tesla descobriu que o robô também quebra, né? Que ele precisa de mecânico, alguém que faça manutenção, né? Mas, gente, tem 100 anos separando essas duas fotos, né? Do ponto de vista histórico, não é nada. A Gartner fez, no ano passado, uma pesquisa, né, de quais eram os grandes temas aí para o supply chain do futuro, né? Então, primeira conclusão, a mão de obra está se tornando mais restrita, né? E a gente está vendo isso, né? Cada vez que entra um robô, tem gente saindo e não tem outro tipo de emprego. As máquinas serão mais inteligentes, ou seja, elas vão tomar decisões de planejamento de produção, planejamento de demanda, MRP, né? Vão fazer o pedido para o fornecedor, conforme o seu contrato. A realidade virtual é a nova realidade. E a economia circular será o mainstream, ou seja, a economia será circular, né? Fiquei super feliz quando eu vi isso, mas que é um pensamento de uma consultoria super reconhecida, né? Mas é isso, né? Não tem mais espaço para economia linear. E não dá para fazer produto circular sem ter um supply chain circular. Porque não conversa, né? Pela toda essa discussão que a gente teve aqui. Então, antes de terminar, eu queria fazer um último quiz com vocês, que é o seguinte. Quando seu negócio está preparado para um supply chain circular, né? Muito preparado, longo caminho a percorrer, não acredito que temos que mudar, ou não sei. Não sei aquela assim, né? Válvula de escape, né? Melhor responder que não sei do que falar bobagem, né? Podia ser um depende também funciona às vezes. Tamo junto. Hashtag tamo junto, né? Acho que é um grande desafio. Eu acho que existe muito material para quem se interessa sobre esse tema, né? Então, enfim, quem precisar, entra lá na Ellen MacArthur Foundation, tem muito material. Pode me mandar um e-mail, acho que eu deixei aqui o e-mail. Eu indico com prazer alguma bibliografia para vocês. Eu tenho muito material, mas acho que é uma realidade, né, sem volta. A USP tem o Inova, que é um grupo de pesquisa em economia circular, muito legal, capitaneado pelo professor Aldo Ometo, que é um dos papas aí desse assunto. Então, quem tiver interesse também pode, através das vias acadêmicas, aí, conversar com o pessoal. Mas eu acho que esse é o futuro, né? Eu tenho grande convicção que a organização de compras tem um papel, né, para a sociedade muito maior do que simplesmente entregar economias todos os anos, né? Eu acho que a gente dentro da organização de supply chain, seguramente a mais organizada para contribuir para o negócio, né? Então, eu acho que tem um papel aí importante para todos nós. Então é isso. Espero que vocês tenham aí gostado. A gente tem um tempinho para perguntas, né? Perfeito. Obrigado, Fábio. Acho que é um tema bastante interessante, atual, como a gente ficou, né? Agora, quem não duvidava, quem não conhecia, pelo menos acho que a gente teve uma exposição bem convincente. E teremos aí pelo menos 15 minutos para fazer perguntas. Se alguém quiser já começar, pode levantar a mão. A Fabiane vai... A economia circular, embora ela tenha toda essa questão de sustentabilidade, né? Aliás, vai além da sustentabilidade,
ela tenta quebrar um paradigma fundamental da economia. Isso pode trazer algum problema? Como você vê isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um produto que dura mais, isso significa também que ele não gera emprego numa situação de economia como nós vivemos hoje. Queria que você discorresse um pouco sobre esse paradigma. Acho que a pergunta é boa. Acho que existe uma troca, né? Tem dois aspectos aí na sua pergunta. Acho que a primeira troca é como a gente faz a avaliação de caso de negócio. Então, a gente está muito acostumado nas organizações a fazer o famoso payback, né? Se o caso financeiro não tem um payback, um retorno sobre o investimento de 2 anos, não é um bom negócio, né? Aqui é um outro modelo, né? É um modelo onde você vai olhar muito mais seu fluxo de caixa. Porque ao final da vida útil daquele produto, você recupera o produto, né? Então é uma dinâmica financeira diferente. E existe uma troca, né? Porque é verdade, você não vai gerar, talvez, a mesma quantidade de unidades, né? Mas o seu modelo vai ter manutenção, o seu modelo vai ter necessidade de fazer a desmontagem, né? Você vai ter que fazer uma produção diferenciada. Então, existe um rebalanço, né, do trabalho e do modelo de recuperação financeira. Coincidentemente, minha pergunta era a mesma, que era essa que estava ecoando na minha cabeça. Mas talvez, então, só complementando, se puder trazer alguma coisa dos seus estudos, de como, com isso, né, com essa nova dinâmica, pode ser que surjam muito mais negócios diferentes e empresas novas também, decorrente dessa nova dinâmica, né? Não, olha, não tenho dúvida. Se vocês olharem o ecossistema de economia circular para plásticos, né, tem uma empresa super nova, que é a Bumera, não sei se alguém aqui já ouviu falar da Bumera, que está liderando essa questão de fazer esse meio de campo, né, entre o que tem, né, no mercado de reciclados e as organizações que estão buscando alternativas para embalagens recicláveis. Porque o grande problema de embalagem é que muitas delas nem são recicláveis, né? Qualquer embalagem que tem mais de uma camada, você tem muita dificuldade de fazer a separação. Então, tem um redesenho de produto aí, né? Como é que você faz com a barreira, né, que protege o alimento ou protege o produto que está lá dentro? Então, tem um redesenho importante. E como é que você estabelece isso? A Bumera é uma empresa nesse novo ecossistema, né? Fábio, é o seguinte, acho que assim, alguns, né, nossos pais, nossos avós falavam para a gente assim, poxa, não se fazem mais esse produto como antigamente, né? Então, eu já ouvi isso várias vezes, meus avós. Então, é um pouco uma mudança grande de paradigma, porque como é que as empresas vão lidar com a questão de saving e lucro, sabendo que elas não vão ter que fazer um produto melhor, né, com mais durabilidade, e mudar um pouco esse paradigma. Não só na nossa cabeça de aceitar e entender isso, mas na questão da empresa poder oferecer esse produto no mercado. Eu acho que é uma mudança que vem da alta direção, né, dentro do modelo estratégico das organizações, né? Então, essas empresas que fazem parte que são os patrocinadores da Ellen MacArthur, né? Tem Unilever, Danone, a Renault, a Philips, a H&M. Ou seja, são empresas líderes nos seus segmentos, né, e que colocaram isso como um fator fundamental de sustentabilidade do negócio no longo prazo, né? Então, a Unilever, por exemplo, ela tem essas questões de circularidade dentro dos seus compromissos, né, de 5, 10 anos. Então, todas as nossas embalagens têm que ser feitas de fonte reciclada até 2025. É um compromisso, isso está lá escrito, né? Se a gente não fizer, o nosso acionista vai falar, escuta, vocês prometeram e não cumpriram. Porque é um acionista que está preocupado com essa sustentabilidade no longo prazo, né? É o tal do capitalismo consciente aí que muitos pregam, né? Então é uma mudança grande, mas tem que vir do cerne da organização, né? Porque você vai mudar alguns paradigmas internos, não há dúvida alguma. Mas imagina a Philips, né? Não vou mais vender lâmpada, né? Quero fazer serviços de iluminação. É uma mudança do modelo de negócio enorme, né? Fábio, são 2 perguntas, tá? A primeira é sobre o produto, a 7ª geração. A Unilever já está trazendo para o Brasil esse produto.
mas também com a mesma tecnologia na aplicação da embalagem? Igualzinho, também? mesma lógica. Sobre os 100 ciclos daquele outro produto, como é que vocês chegaram nesse número? Boa pergunta. Esses 100 ciclos é um número mágico ainda, teórico, né? Então, por isso que eu falei que está em piloto, né? Está em New York, está em Filadélfia, New Jersey e Paris, né? Então, a gente está fazendo os primeiros ciclos aí. Mas o desenho de produto foi feito para que a embalagem dure 100 vezes, né? Imaginando que vai ter um desgaste, vai bater, vai riscar, né? Então, é um número teórico aí. Mas toda a conta do ciclo de vida, porque, claro, que vai ter outras... você ganha na geração da embalagem, mas você perde em logística, né? Porque vai ter o caminhão andando para cima e para baixo o PS, né, que está fazendo a parceria. Mas no net, que a gente, né, olhando aí o que sobra, tem uma redução, né, ambiental de 75%. Esse é o número que a gente está acreditando, né, da pegada ambiental. Então vamos ver se é 100, se é 90, enfim, né? Mas foi um número calculado teoricamente em função do uso e desgaste. Tá, e a outra pergunta, nem sei se é muito uma pergunta, mas você já falou um pouco. Eu acho que tem que vir de cima, realmente, essa mudança de cultura, porque também, para o produto, vai ter um custo a mais. E, para isso, o empresário vai ter que estar disposto também a pagar mais. Porque hoje, a maioria dos produtos são descartáveis, a gente sabe que a durabilidade é menor, até por causa do descarte que nós temos, e transformando um produto, né, com mais durabilidade, eu reduzo a produção e aumento o meu custo também. Né? Eu trabalho numa empresa que a gente está desenvolvendo hoje a parte de sacolas para as nossas lojas, e é um tema bastante polêmico, porque toda vez que a gente entra para falar de sustentabilidade, reciclável, porque a gente quer sair do plástico, porque o nosso consumidor hoje já não vê com bons olhos o plástico, aí a gente entra no custo. Né? Então, como mudar uma sacola, né, e a gente consiga fazer com que essa sacola ela seja sustentável, não só para o meio ambiente, mas sustentável também para a empresa. E reduzir custo, que não é uma coisa fácil, porque hoje a matéria-prima do reciclável, para você fazer uma sacola dentro daquilo que o cliente quer, né, também sair da loja com um produto diferenciado, é muito difícil. Eu acho que tem uma questão interessante aí, né, que é a experiência do consumidor, ou a expectativa do consumidor. Né? A gente fez uma campanha de uso de plástico coletado das praias. Né? Então, teve um Omo, uma variante do Omo, que foi feita exclusivamente com plástico recuperado das praias. Né? Então, a criançada foi lá, ajudou, recuperou, tal, e a gente usou essa matéria-prima. Né? E aí, não é a mesma qualidade. Né? Mas ok. Né? Ficou uma cor verde estranha lá, né? Umas pintinhas pretas, mas o consumidor adorou. Né? Então, acho que depende um pouco como você vende. Porque o padrão não necessariamente tem que ser o mesmo. Né? Expectativa do consumidor, né? Ou do seu cliente. E acho que tem um papel importante de como você desenha a sua estratégia de fornecimento. Né? À medida que você vai ganhando massa, e vai ganhando expertise, e vai ganhando sinergia, né? Você consegue abaixar a geração de perdas nessa nova cadeia e consegue extrair um pouco de custo daí também. Né? Porque essas cadeias são muito ruins, né? Tem muito desperdício. Não tem ninguém orquestrando, né, essa cadeia. E esse é um dos grandes papéis desse novo comprador, né? É orquestrar o ecossistema. E acho que tem uma mega oportunidade aí. Fábio, aqui. Bom, primeiramente, queria agradecer pela palestra, super interessante, um tema, eu não conhecia isso, muito inovador, que dá para a gente pensar em muita coisa aí no que tem que fazer. Né? Entendi da sua palestra que, para começar esse tema, assim, precisa ter uma mudança estratégica muito forte na empresa, né? um top-down, depois tem que começar a parte do produto, né? O desenvolvimento, mas eu entendo que o que você falou, o cliente tem que ser um cliente circular. Né?
como que você, nesse mercado, você consegue convencer o seu cliente a ele ser circular, né, para fazer o ciclo rodar? Eu acho que você tem que começar pequeno, né? Então, a primeira coisa que você pode pensar é qual é a sua lista de materiais que vão para destinação. Né? Você tem uma fábrica. Então, entrou uma série de insumos e está saindo produto, e está saindo produto que é desperdício ou resíduo. Né? Faz um inventário disso. O que disso tem valor para alguém? Né? Porque muitas vezes essa discussão fica fechada com o time de meio ambiente da unidade Fabril, que busca soluções não necessariamente ótimas. Né? Então, como é que você compra uma matéria-prima, sei lá, silicato? Né? Por que a sobra de silicato da sua empresa não volta para o seu fornecedor de silicato? Ele seguramente tem na empresa dele um processo de recuperação do silicato que ele gera como desperdício. Né? Então, começa a fechar internamente esses ciclos. Né? Você vai gerando um movimento. A gente fez, numa das nossas fábricas de alimentos, todo o resíduo de uma fábrica de alimentos é um alimento, é orgânico. Fizemos uma mega horta, né, com compostagem, mandamos alface para a comunidade. Né? Tem um aspecto social ainda aí. E ia tudo isso para... Né, não é reciclagem, mas ia para o lixo. Né? E agora, não só, obviamente, o do restaurante, mas todo o resíduo que sai da planta, né? Que é uma planta de alimento. Né? Então, você começa a buscar alternativas. Né? E aí começa a conversar com o pessoal de marketing. Beleza, qual produto é o primeiro candidato para uma certa circularidade? Né? E aí começa. Você tem que ter um apoio, né, de cima, mas eu acho que dá para fazer um monte de coisa. Né? Para começar a brincadeira. Fábio. Uma pergunta. Hoje já tem um conhecimento de uma empresa 100% circular? Não. Não, né? Ainda Não. Só algumas... Não tem. Assim. Não tem. Tem grandes iniciativas. Né? Essa Renault que eu comentei com vocês é, talvez, para mim, uma das mais circulares, a própria HP, mas uma que tem seus fornecedores circulares, sua manufatura circular, seus produtos circulares, ainda não. Vou fazer uma pergunta, pode ser? Claro. Não se falou muito, se falou de consumidor, de questões de custo, top-down, estratégia. Sem dúvida, há alguns líderes empresariais significativos, né, empresas. O papel do governo. Você tem um exemplo assim, de algum governo que seja muito eficiente, né, na questão regulatória e que isso já avançou pelo lado da lei? Eu tenho, sim. Tem dois grandes grupos liderando, do ponto de vista de regulação, né, essa jornada. Um é a China, por que pareça. Tem muita coisa acontecendo na China. E a outra é a Europa. Né? Então, a Suíça, por exemplo, é talvez um dos que mais tem restrição do ponto de vista de reciclagem, né, que é um primeiro impulsionador para essa questão. Né? Se você jogar um lixo que não seja orgânico, né, no lixo, você vai ter sérios problemas. Né? Eu morei na Suíça e eu lembro que eu tinha que todo mês levar minhas cápsulas de Nespresso lá no... Morava em Zurique, lá na área de reciclagem central da cidade. Né? Porque se eu jogasse isso no meu lixo, eu seguramente voltaria uma multa. Eu não sei como eles fazem, mas a multa volta. É impressionante. Os caras têm, acho que, um drone ali olhando seu lixo. Né? Mas a Europa está bastante avançada nisso. Né? Mas, de novo, regulação e apoio governamental demora. Né? No Brasil, principalmente. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte e ir comendo pelas beiradas aí. Né? Fábio, boa noite. Obrigado pela apresentação. Eu teria várias perguntas, mas vou escolher uma que eu acho que é a principal. Considerando o papel de vocês, de certa forma, pioneiro, olhando a supply chain e economia circular, que dores você tem hoje, desafios que você tem que enfrentar no seu dia a dia, que você percebe que poderia ser uma ideia de negócio para alguma empresa nessas mega oportunidades que você comentou que eventualmente poderia ter? Acho que vou citar dois grandes desafios. Né? O primeiro é para
para os produtos que a gente gostaria, né, que tivessem essa lógica, né, da circularidade, como esse que eu comentei da Seventh Generation, como é que você garante o abastecimento contínuo com o nível de qualidade que você precisa, né? Porque imagina que uma empresa como a Unilever não tem só polietileno, né, o PET, tem aerosol, né, tem polipropileno, tem uma série de materiais de dupla, tripla camada, né? Então, como é que você organiza isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante. É a vulnerabilidade, né, da cadeia de suprimentos existente para garantir o abastecimento constante. Acho que o segundo ponto é como é que você pensa na sua organização em produtos que possam ser serviço, né? Porque no futuro, né, talvez você não queira lavar roupa na sua casa mais, né? Por que você vai comprar detergente em pó da Unilever? Você pode ter uma lavanderia, né, alguém que lava a sua roupa a um preço super mais interessante do que você ter a sua própria lavanderia. Hoje já tem as lavanderias comunitárias em apartamentos. Tá? A Unilever, inclusive, comprou uma rede de lavanderias comunitárias, né? Porque esse modelo, a gente está falando da impressora aqui, mas funciona para qualquer coisa, né? Então, como é que você estabelece quais são os produtos que em 10 anos não vão existir mais, né? E começa a trabalhar nessa questão de produto para serviço. Acho que são essas duas aí. Pelo horário, nós já estamos com 8h30. Começamos um pouquinho mais tarde, mas agradeço aí. Tem uma última pergunta? Sim, vem? Tá bem. Tá bom, vamos lá. Uma chance. Repeteco. Aproveitar aqui o tempo. Você citou lá com relação a campanhas de marketing, design. Então, eu imagino que para fazer aquela campanha do produto vegano já tenha tido todo um projeto de marketing, um estudo. Há algum estudo que mostre que o consumidor está disposto a pagar um pouco mais para participar dessa cadeia? Essa é uma boa pergunta. Sim e não, né? Eu não sei ali, né? O depende. Depende muito do produto, né? Mas se eu fosse falar para você numa média, ele não está disposto. Então a gente tem que ser criativo, né? E trabalhar na equação de custo. Porque a margem não vai aumentar só porque você está podendo cobrar mais do produto. Eu acho que a gente ainda está longe dessa mentalidade. Não, eu vou gastar R$2 mais aqui, mas eu sei que o produto é totalmente circular e tal. Eu acho que isso vem com o tempo, mas acho que a gente não está lá ainda, viu? Me dá a impressão que todas as pesquisas, quando se coloca para o grande público, se eles apoiam a sustentabilidade, 80%, 90%, 99%. Diz que sim. Aí a segunda pergunta, quanto você está disposto a pagar para que tenha um produto sustentável? Não, eu nunca vi essa pergunta. Agora, acredito que com certeza vai ser o inverso. As pessoas elas têm um imaginário da sustentabilidade, agora, literalmente, quando bate no bolso, a coisa é diferente. A gente já fez essa análise algumas vezes, né? Toda vez que a gente quer discutir se um produto vai ser totalmente sustentável ou não, né? O consumidor acha que a empresa tem a obrigação de produzir produtos sustentáveis, né? No fundo é isso, né? Essa linha da Seventh Generation é nicho de mercado, inclusive nos Estados Unidos, onde eles estão há 5, 6 anos, né, já operando. Então, o market share é muito pequeno, porque é um produto caro. É um produto premium e vai entrar assim aqui no Brasil também, né? Porque é mais caro, né? Você fazer toda essa cadeia vegana, né? É que nem produto orgânico, né? Você compra o arroz orgânico, ele é mais caro que o arroz tradicional. Por isso que, enfim, não é um produto que todo mundo come todo dia, né? Mas depois que você acostuma e acredita e valoriza, né, acho que entra uma rotina diferente, né? Mas é isso, todo mundo quer ser sustentável, mas a empresa tem a obrigação de não poluir o meio ambiente. E sendo muito sincero, eu acho que essa lógica está correta, viu? Porque eu acho que a gente, como organização, tem a obrigação de devolver para o meio ambiente, no mínimo, aquilo que você tomou, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu gosto muito da Unilever é isso, né? A gente devolve para o rio água mais limpa do que a gente pegou. Qualquer fábrica da Unilever é assim,
É zero aterro. As 300 fábricas da Unilever no mundo não mandam nada para aterro sanitário. 100% da nossa energia vem de fontes renováveis. Né? Então, são compromissos que estão embutidos no custo. Isso não sai de graça. Né? Mas o nosso acionista está feliz com isso. Então, a ação da Unilever é uma ação valorizada por causa disso. Né? Então, acho que é um pouco essa questão de estar no DNA da empresa. Né? E não é só a Unilever. Né? Se você pegar a Natura, tem um super compromisso ambiental, sem dúvida alguma também. Né? E muitas outras aí. Agradecer a presença do Fábio, vindo de Campinas, que ele mora lá. Professor nosso também, alguns já participaram desse curso que eu mencionei. A gente tem procurado fazer 2 a 3 palestras nessa temática, não economia circular, mas parte de suprimentos em geral, né, já que é um núcleo novo, recente, aqui na FIA. Mas é uma comunidade que a gente está convidando todos vocês a participarem. Vamos ter muitas iniciativas ano que vem, ampliando aí a oferta, possibilidades de interação, tá bom? Então, a gente deve estar mandando agora, nessa semana que vem, uma pequena avaliação e pedido de sugestões de vocês, porque a gente vai estar já prevendo os 2 temas do ano que vem. E temos algumas parcerias internacionais também. Eu estava aqui na USP hoje com o professor Roger, que é da Alemanha. Ele é alemão, mas trabalha numa universidade holandesa. E a gente quer realmente colocar essa comunidade que vive, né, em suprimentos, em compras, que são muitos de vocês, e todos nós, na verdade, dependemos desses profissionais. Gostaria muito de valorizar mais essa figura, e, para isso, a gente também tem que criar esses laços, essas oportunidades, tá bom, de convivência. Então, agradeço aí aos organizadores, a Marisa, que não está aqui, Fabiane, do Eventos, todos vocês, e uma boa noite, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Eu acho que no link da palestra, você botou aquele artigo? Não. Bom, quem se interessar, me manda um e-mail. Eu tenho um artigo que eu apresentei num congresso sobre esse tema, falando um pouco mais aí do papel específico de compra, sem entrar no mérito da economia circular. E como eu expliquei para vocês hoje aqui, me manda, eu mando para vocês. É um artigo aberto.